O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia em que nós fazemos memória de Santa Margarida da Escócia, uma mulher do século XI, foi esposa de um rei, o grande rei Malcolm, teve 8 filhos, uma mulher, portanto uma grande mãe, e foi grande mãe, carinhosa para seus filhos, e assim, basicamente, entre outras mães que nós temos, santas mães, é considerada modelo de mãe e modelo de rainha, tanto para as mulheres que são mães e aquelas que têm a missão de governo, do exercício político, enfim. Por quê? Porque era uma mulher de muita sabedoria, de muita paciência, de muita bondade e tinha assimilado muito bem essa integração entre a vida política, a vida religiosa, os valores sociais, os valores espirituais e, enfim, pedimos a sua intercessão por nossas famílias para que possam ter boa convivência familiar e caminhar também em graça e santidade. O Evangelho, por sua vez, o famoso episódio de Zaqueu. Zaqueu, esse homem baixinho, cobrador de impostos, que curiosamente queria conhecer Cristo. Não deixa muito claro qual o motivo que o levou a querer conhecer Cristo, Alguns apontam que foi justamente por curiosidade, Queria saber quem era o tal do Cristo, que todo mundo estava falando, enfim, mas para dizer que até a curiosidade Deus pode utilizar-se dela para alguém se converter. Bendita a curiosidade que nos leva para Deus, apesar de que ainda muitas vezes maldita a curiosidade que pode levar também à perdição. Aqui, em todo caso, a curiosidade foi uma porta para conhecer a Cristo, E é muito assim, até engraçado pensar, Zaqueu, um homem baixo, provavelmente era meio gordinho, e não conseguindo enxergar na altura que tinha, precisou de um acessório, de uma árvore, para poder de cima enxergar a Cristo, É meio icônico o negócio, ele vendo Jesus passar, ele ali de cima da árvore, enfim, é o típico da imagem do curioso. E Nosso Senhor, passando por ali, naquele grande grupo, chega e já nominalmente chama a Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na tua casa. E não houve dúvidas, ele desceu prontamente, de repente até escorregando, caindo, sabe Deus como, e chegando ali, abriu as portas da sua casa. Aquilo causou assim uma grande revolta no povo, como o Evangelho deixa muito claro, Muitos começaram a murmurar, dizendo: olha, ele foi lá se hospedar na casa de um pecador, porque, convenhamos, Zaqueu era um homem dado ao império, era injusto nos impostos, a sua profissão como publicano, cobrador de impostos,
já lhe causava uma má fama, né? Por quê? Porque estava cobrando impostos não para Deus, mas para César. E mais do que isso, às vezes desviando até o imposto e tirando mais do que deve, tanta coisa, e de repente o Senhor visita esse pecador. E vejam que curioso, no mesmo momento em que o Senhor entra na sua casa, ele toma consciência daquela visita, a presença de Cristo ali lhe faz assim decidir-se por uma vida nova. E essa vida nova lhe fez assim, primeiro reconhecer o seu pecado e prontamente disse ao Senhor, olha, eu vou dar a metade dos meus bens. E depois também vou retribuir, se por acaso peguei algo que não é meu, eu vou devolver. Ele confessou o seu pecado, reconheceu a sua miséria, aquilo que em vida de repente fez e não foi lá louvável, mas agora, poxa, eu não posso continuar assim. Essa é a visita de Cristo na nossa alma. Quando Ele nos visita, Ele vem justamente para nos trazer uma vida nova. E muitas vezes nós somos como Zaqueu, também tomados do nosso pecado, da nossa indiferença para com o próximo, para com Deus, da nossa curiosidade excessiva, enfim, mas Deus, que tudo pode transformar tudo isso se nós prontamente abrirmos o nosso coração. Que possas ouvir hoje também da própria voz de Cristo a te dizer, hoje a salvação entrou na tua casa. Hoje a salvação entrou, quer entrar no teu coração. Toma posse, pois, da salvação. Toma posse desta graça e pede também para que o Salvador te visite e assim te renove, te transforme, te faça viver uma vida nova, uma vida agora livre do pecado, uma vida na graça de Deus. Que com essa bênção possas assim perseverar neste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.